Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico, o Jardim do Éden. Em atenção ao texto de Gênesis, capítulo 2, versículos 8 a 15. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou seu Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículos 8 a 15. Como o homem consiste de corpo e alma, um corpo criado da terra, e uma alma racional e imortal soprada pelo céu, temos, nestes versículos, a provisão que foi feita para a felicidade de ambos. Aquele que o criou tomou o cuidado necessário para fazê-lo feliz. A condição era que o homem tivesse se conservado assim, e sabido o quando era próspero. Esta parte do seu ser, através da qual ele se relaciona com o mundo dos sentidos, estava feliz, pois ele foi colocado no paraíso de Deus. A parte através da qual ele se relacionava com o mundo dos espíritos estava bem provida, pois ele foi levado a uma aliança com Deus. Senhor, o que é o homem? Para que possa ser dignificado desta maneira, o homem que é um verme. Aqui temos, ponto número 1, uma descrição do Jardim do Éden que pretendia ser a mansão e o domínio deste grande senhor, o palácio deste príncipe. O escritor inspirado nesta história, escrevendo em primeiro lugar para os judeus e calculando a sua narrativa para a fase inicial da igreja, descreve as coisas de acordo com a sua aparência perceptível exterior e nos leva, por meio de revelações adicionais da luz divina, ao entendimento dos mistérios escondidos nelas. As coisas espirituais são alimentos fortes, que eles ainda não podem suportar. Mas ele escreve como a carnais, 1 Coríntios 3, verso 1. Por isto, ele não insiste muito na felicidade da mente de Adão, como na do seu estado exterior. A história mosaica, assim como a lei mosaica, prefere as figuras das coisas celestiais às coisas celestiais propriamente ditas. Hebreus 9, verso 23. Observe. Primeiro, o lugar indicado para a residência de Adão era um jardim. Não uma casa de marfim, nem um palácio revestido com ouro, mas um jardim mobiliado e enfeitado pela natureza, não por arte.
Quão pouca razão têm os homens de se orgulhar de construções pomposas e magníficas, quando a felicidade do homem em inocência consistia no fato de que ele não precisava de nada disto. Assim como as roupas surgiram com o pecado, também as casas. O céu era o telhado da casa de Adão, e nunca houve nenhum telhado tão revestido e pintado de maneira tão curiosa. A terra era o seu piso, e nunca houve nenhum piso tão ricamente decorado. A sombra das árvores era o seu refúgio. Debaixo delas estavam a sua sala de jantar, os seus quartos, e nunca houve ambientes tão agradavelmente atapetados como estes. Os de Salomão, em toda a sua glória, não tinham a aparência destes. Quanto mais nós conseguirmos nos adaptar às coisas simples, e quanto menos nos permitirmos os prazeres artificiais que foram inventados para gratificar o orgulho e a luxúria do homem, mais próximos estaremos de um estado de inocência. A natureza se satisfaz com pouco e com o que é mais natural. Já a graça se satisfaz com menos, mas a luxúria não se satisfaz com nada. Segundo, a idealização e a mobília deste jardim eram o fruto imediato da obra, da sabedoria e do poder de Deus. O Senhor Deus plantou este jardim, isto é, ele o tinha plantado no terceiro dia, quando foram criados os frutos da terra. Podemos supor que aquele era o lugar mais perfeito para o prazer e o deleite que o sol jamais viu. Quando o Deus autossuficiente designou que fosse a felicidade atual da sua amada criatura, o homem em inocência, e um tipo e uma figura da felicidade dos escolhidos restantes em glória. Nenhum prazer pode ser agradável ou satisfatório para uma alma, exceto aqueles que o próprio Deus proveu e reservou para ela. Nenhum paraíso verdadeiro, exceto aquele plantado por Deus. A luz do nosso próprio fogo e as faíscas dos nossos próprios gravetos em breve nos deixarão no escuro. Isaías 50, verso 11. Toda a terra agora era um paraíso, comparado com aquilo em que ela se tornou depois da queda e depois do dilúvio. Os jardins mais finos do mundo são um deserto, comparados com aquilo que toda a face da terra era antes de ser amaldiçoada por causa do homem. Mas isto não era suficiente. Deus plantou um jardim para Adão. Os escolhidos de Deus terão para si favores que os distinguirão. Terceiro, a condição deste jardim era extremamente doce. Ele estava no Éden, que quer dizer deleite e prazer. O lugar aqui é particularmente descrito com tais marcas e limites que seriam suficientes, eu imagino, quando Moisés escreveu, para especificar o lugar àqueles que conheciam aquela região. Mas agora, aparentemente, os curiosos não conseguem contentar-se a este respeito. Deve ser a nossa preocupação assegurar um lugar no paraíso celestial, e então não precisaremos nos desconcertar com a procura do lugar do paraíso terrestre. É certo que, onde quer que ele estivesse, ele tinha todas as conveniências desejáveis. E como nunca foi nenhuma casa nem jardim na terra, sem nenhum inconveniente. Este jardim era bonito, a alegria e a glória de toda a terra. Sem dúvida, era a terra na sua mais elevada perfeição. Quarto, as árvores que foram plantadas neste jardim. Ele tinha todas as melhores e mais selecionadas árvores em comum com o resto da terra. Era maravilhoso e adornado com cada árvore que, pela sua altura ou largura, pela sua espécie ou cor, pelas suas folhas ou flores, era agradável à vista e encantava os olhos. Estava cheio e enriquecido com cada árvore, que produzia frutos agradáveis ao paladar e úteis ao corpo, desta maneira boa para a comida. Deus, sendo um Pai eterno, não procurou somente o benefício de Adão, mas também o seu prazer. Pois existe um prazer coerente com a inocência, ou melhor,
Existe um prazer verdadeiro e transcendente na inocência. Deus se alegra na prosperidade dos seus servos e deseja que eles se sintam tranquilos. Se estiverem intranquilos, será devido a eles mesmos. Quando a providência nos coloca em um Éden de abundância e prazer, nós devemos servi-lo com alegria e júbilo no coração, na abundância das boas coisas que ele nos dá. Mas havia nele duas árvores extraordinárias e peculiares a ele. Em toda a terra não havia semelhantes a elas. Havia a árvore da vida no meio do jardim, que não era tanto uma recordação ao homem da fonte e do autor da sua vida, nem, talvez, nem o meio natural para preservar ou prolongar a vida. Mas ela pretendia, principalmente, ser um sinal e um selo a Adão, assegurando-lhe a continuidade da vida e da fertilidade, até mesmo a imortalidade e ao fôlego eterno, por meio da graça e do favor do seu Criador, com a condição da sua perseverança neste estado de inocência e obediência. Dela se podia comer e viver. Cristo agora é, para nós, a árvore da vida, Apocalipse 2, verso 7, e capítulo 22, verso 2, e o pão da vida, João 6, versos 48 e 53. Havia a árvore da ciência do bem e do mal, assim chamada, não porque tivesse qualquer virtude nela, de conceder ou aumentar algum conhecimento útil. Certamente, se este fosse o caso, ela não teria sido proibida. Mas, em primeiro lugar, porque havia uma revelação expressa e positiva da vontade de Deus a respeito desta árvore, de modo que por ela se pudesse conhecer o bem e o mal moral. O que é bom? É bom não comer desta árvore. O que é mal? É mal comer desta árvore. A distinção entre todos os demais bens e males morais estava escrita no coração do homem, pela natureza. Mas esta, que resultava de um mandamento positivo, estava escrito nesta árvore. Em segundo lugar, porque no final, ela provou dar a Adão um conhecimento experimental do bem ao perdê-lo e do mal ao experimentá-lo. Assim como no concerto da graça temos, não somente quem crê será salvo, mas temos também quem não crê será condenado. Marcos 16, 16. Também o concerto da inocência traz as suas responsabilidades. Faça isto e viva. O que estava selado e confirmado pela árvore da vida, mas fracasse e morra. Algo de que Adão teve certeza devido a esta outra árvore. Toque nela por sua própria conta. Deste modo, através destas duas árvores, Deus colocou diante de Adão o bem e o mal, a bênção e a maldição. Deuteronômio 30, verso 19. Estas duas árvores eram como dois sacramentos. Quinto, os rios com os quais este jardim era regado, versículos 10 a 14. Estes 4 rios, ou um único rio com 4 afluentes, contribuíam muito tanto para tornar o jardim agradável, como para a sua produtividade. A terra de Sodoma é descrita como sendo bem regada, assim como o jardim do Senhor, capítulo 13, verso 10. Observe que aquilo que Deus planta, Ele cuidará para que seja regado. As árvores da justiça estão junto aos rios, Salmo 1, verso 3. No paraíso celestial, existe um rio infinitamente superior a estes, pois é o rio da água da vida, que não sai do Éden, como estes, mas que procede do trono de Deus e do Cordeiro, Apocalipse 22, verso 1. Um rio que alegra a cidade do nosso Deus, Salmo 46, verso 4. Hiddekel e Eufrates são rios da Babilônia, coisa que lemos em outras passagens. Junto a estes rios, os judeus cativos se sentaram e choraram, lembrando-se de Sião, Salmo 137, verso 1. Mas eu acredito que eles tinham muito mais motivo para chorar, e também nós, com a lembrança do Éden. O paraíso de Adão era a sua prisão.
Foi esta a obra miserável do pecado. Sobre a terra de Havilá está escrito, verso 12, o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. Certamente isto é mencionado para que a riqueza da qual a terra de Havilá se vangloriava pudesse parecer como folheada comparada com aquela que era a glória da terra do Éden. Havilá tinha ouro e especiarias e pedras preciosas. Mas o Éden tinha aquilo que era infinitamente melhor, a árvore da vida e a comunhão com Deus. Da mesma maneira, podemos dizer dos africanos e indianos. Eles têm o ouro, mas nós temos o Evangelho. O ouro da sua terra é bom, mas as riquezas da nossa são infinitamente melhores. Ponto número 2. A colocação do homem neste paraíso de deleites. Verso 15. Onde observe, primeiro, como Deus o colocou de posse deste paraíso. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Também versículos 8 e 15. Observe aqui. O homem foi criado fora do paraíso, pois depois que Deus o tinha formado, o colocou no jardim. Ele foi criado de terra comum, não de pó do paraíso. Ele viveu fora do Éden antes de viver nele, para que pudesse ver que todos os consolos da sua condição no paraíso eram devidos à graça livre de Deus. Ele não podia alegar um direito de arredatário do jardim, pois não tinha nascido segundo as premissas, nem tinha algo além daquilo que havia recebido. Toda a vanglória estava, consequentemente, excluída para sempre. Aquele que era o autor da sua existência era o autor da sua felicidade. A mesma mão que ele criou uma alma viva, plantou para ele a árvore da vida e o colocou junto dela. Aquele que nos criou, e somente ele, é capaz de nos fazer felizes. Aquele que é o formador dos nossos corpos e o pai dos nossos espíritos, ele e ninguém, além dele, pode, efetivamente, prover o necessário para a felicidade de ambos. É um grande acréscimo ao consolo de qualquer condição, se tivermos visto Deus indo claramente adiante de nós e colocando-nos nesta condição. Se não tivermos forçado a providência, mas se a tivermos seguido e aceito as indicações que ela nos tiver dado, podemos esperar encontrar um paraíso onde, de outra maneira, não poderíamos tê-lo esperado. Veja Salmo 47, verso 4. Segundo, como Deus lhe deu ocupação e afazeres, ele o colocou ali. Não como Leviatã nas águas, para folgar ali, mas para lavrar e guardar o jardim. O próprio paraíso não era um lugar para dispensa do trabalho. Observe aqui. Nenhum de nós foi enviado ao mundo para estar ocioso. Aquele que criou a nossa alma e o nosso corpo nos deu alguma coisa em que podemos trabalhar. E aquele que nos deu esta terra para nossa morada criou alguma coisa na qual podemos trabalhar. Se uma origem elevada, ou uma grande propriedade, ou um grande domínio, ou uma inocência perfeita, ou uma capacidade para a pura contemplação, ou uma família pequena, pudessem dar a um homem o direito de não se esforçar, Adão não teria sido colocado para trabalhar. Mas aquele que nos deu a existência nos deu uma ou mais ocupações, para que possamos servir tanto a ele como a nossa geração, e para que trabalhemos pela nossa salvação. Se não nos preocuparmos com os nossos interesses, seremos indignos da nossa existência e do nosso sustento. As atividades seculares podem ser coerentes com um estado de inocência e uma vida de comunhão com Deus. Os filhos e herdeiros do céu, enquanto estão aqui neste mundo, têm alguma coisa para fazer nesta terra, que deve ocupar parte do seu tempo e dos seus pensamentos. E se realizarem as suas tarefas tendo Deus como objetivo, estarão servindo-o tão verdadeiramente quanto quando estão de joelhos.
A ocupação de lavrador é uma ocupação antiga e honrosa, e era necessária mesmo no paraíso. O jardim do Éden, embora não tivesse a necessidade de ter ervas daninhas extirpadas, pois espinhos e cardos ainda não eram um aborrecimento, ainda assim precisava ser lavrado e guardado. A natureza, mesmo na sua condição primitiva, dava espaço para as melhorias da arte e do esforço. Era uma ocupação apropriada para o estado de inocência, provendo para a vida, não para a luxúria, e dando ao homem uma oportunidade de admirar o Criador e de reconhecer a sua providência. Enquanto as suas mãos estavam às voltas com as suas árvores, o seu coração poderia estar com o seu Deus. Existe um prazer verdadeiro na tarefa para a qual Deus nos convoca e na qual nos emprega. O trabalho de Adão estava muito longe de ser pequeno ou insignificante. Porém, poderia ser considerado como parte dos prazeres do paraíso. Ele não poderia ser feliz se tivesse estado ocioso. Há uma lei que ainda está em vigor. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, Provérbios 27, 23. Ponto número 3. A ordem que Deus deu ao homem é inocência e o conserto ao qual o conduziu. Até aqui vimos Deus como o poderoso Criador do homem e seu benfeitor generoso. Agora ele aparece como seu governante e legislador. Deus o colocou no jardim do Éden, não para viver ali como pudesse desejar, mas para estar sujeito a regras. Assim como não temos permissão de estarmos ociosos neste mundo, sem fazer nada, também não temos permissão de ser voluntariosos e fazer o que desejarmos. Depois de ter dado ao homem o domínio sobre as criaturas, Deus daria a conhecer ao homem que, apesar disto, ele mesmo estava sob o governo do seu Criador.